Deus é bom demais. Agradecer a oportunidade de mais uma vez estar trazendo a palavra de Deus. Dizer que cada dia que passa eu estou mais apaixonado por essa igreja. Estou mais apaixonado pelos meus irmãos. Muito obrigado por tudo. Amém? Eu queria falar algo hoje, pedir para o Pedro colocar ali, que é totalmente necessário para que nós possamos ter sucesso na nossa vida, para que nós possamos alcançar tudo aquilo que Deus prometeu, para que nós possamos andar pelos caminhos que vão nos levar à vitória, para que nós possamos prosseguir rumo ao alvo. É necessário que nós venhamos ter ouvidos para ouvir a voz de Deus, aquele que desenhou o nosso futuro, aquele que já nos viu no nosso futuro. Amém? Eu queria começar falando algo que... Coloca aquele outro quadro aí, Pedro. Bem interessante. Talvez alguns já saibam. A diferença entre ouvir e escutar. Eu fiz questão de pegar esse texto muito interessante. Ouvir é um processo mecânico referente ao sentido da audição. É além da sua vontade, a não ser que tape os ouvidos. Já escutar é uma ação que depende da sua vontade, em prestar atenção, tentar entender o que está sendo dito, refletir e depois de assimilado o conteúdo, concordar ou não. E como que nós, muitas das vezes, só ouvimos e não escutamos. Já parou para pensar, às vezes, quando você está conversando, acontece muito isso com o esposo e esposa, né? A mulher está falando, gente, 365 palavras por minuto. E aí ela fala assim, ouviu o que eu falei? Hã? O que você falou? Fala de novo aí, resumidamente. Quem já ouviu isso? Áudio do WhatsApp. Você coloca lá agora acelerado, você está pedindo a Deus para ter aceleração vezes 5. E aí você está ouvindo o áudio, mas não está escutando o áudio. Não está prestando atenção a fundo naquilo que está sendo dito. Olha, tem gente confessando aqui o pecado. E é exatamente sobre isso que eu quero falar essa noite, sobre a voz de Deus. E existem algumas chaves na qual nós precisamos aplicar quando ouvimos a voz. Porque já é difícil no mundo que nós vivemos, de circunstâncias, de aflições, de desafios, de afrontas do inimigo, ouvir essa voz. Mas não basta apenas ouvir. Existem 3 chaves que precisamos aplicar depois de ouvirmos essa voz. Porque o que acontece? O volume da voz de Deus, ele não altera de acordo com o nosso desespero. O volume da voz de Deus, ele não altera de acordo com a nossa distância dele. O Senhor, ele vai falar sempre da mesma forma, no mesmo tom. Ele não se desespera porque estamos desesperados. O nosso desespero, a nossa aflição não move Deus. O que vai mover Deus é a nossa fé nele. O nosso desespero, a nossa aflição não vai fazer com que Deus... Diogo, onde você está? Elô, onde você está? Não. Ele vai continuar sempre se dirigindo a nós da mesma forma, no mesmo tom. Somos nós que temos que, dentro dos nossos problemas, das nossas circunstâncias, das nossas lutas, nos adaptarmos à voz dele. Não é ele quem tem que se submeter a nós, somos nós que temos que nos submeter a ele. Então, quanto mais perto de Deus, mais audível fica essa voz. Quanto mais perto de Deus, mais instruções eu consigo captar de Deus para a nossa vida. Então, quanto mais perto de Deus, mais instrução. Quanto mais perto de Deus, mais eu consigo ouvir aquilo que ele tem para a minha vida. Mas eu consigo ouvir o vai para a direita, vai para a esquerda, segue em frente, agora para, descansa. Porque Deus muitas das vezes está nos mandando descansar. Mas o grito da nossa alma tem sido muitas das vezes mais alto do que a fala de Deus nos mandando descansar nele.
Eu tenho certeza absoluta que nesse exato momento você está pensando assim: Deus, Ele fala comigo em sonho. Deus, Ele fala comigo através de algumas pessoas. Deus, Ele fala comigo através do louvor. Quando eu ouço aquele louvor, eu sinto como se Deus estivesse literalmente falando comigo. Mas o que eu tenho para te dizer nessa noite é, em nome de Jesus, talvez você não se deparou ainda com um profeta diante de você para falar do amor de Deus. Talvez você ainda não deparou diante de você numa situação em que o louvor rasga o teu coração, quebra o teu coração e te faz queimar sentindo a presença de Deus. Mas eu quero te dizer, a melhor maneira de ouvir a palavra de Deus é lendo a Bíblia. A melhor maneira de se deleitar em Deus é na Bíblia. A melhor maneira de ouvir aquilo que Deus tem para nos falar é a Bíblia, é a sua palavra. A melhor maneira de se comunicar com Deus também se chama oração. Oração no seu secreto, oração em seu pensamento, oração quando você estiver dentro do seu carro, oração quando você estiver em aflição, sim, oração quando você estiver alegre também. O relacionamento com Deus, ele precisa ser algo não só intencional em receber, mas intencional em oferecer. O relacionamento nosso com Deus eu preciso ouvir a voz de Deus, não para que eu venha acertar o alvo e receber algo. Eu preciso ouvir a voz de Deus para que eu não me desvie do caminho dele e acerte o alvo. Então, as instruções de Deus nem sempre vai ser para nos dar vitória nessa terra, mas para nos garantir uma vida eterna, nos garantir uma vida eterna ao lado dele. Amém? Então Deus, como eu falei, Ele não vai se adaptar às tuas crises, Ele não vai se adaptar às minhas crises. Quando você esperneia, quando eu esperneio e falo, eu não estou aguentando, isso não vai mover o coração de Deus. O que vai mover o coração de Deus é um clamor cheio de fé. O que vai mover o coração de Deus é você decidir sair da sua zona de conforto, engolir um sapo, engolir 2 sapos, engolir 3 sapos, mas decidir, é isso que eu quero para a minha vida. Eu não vou arredar o pé do caminho da promessa que Deus designou para mim. Eu não vou deixar com que o inimigo tape os meus ouvidos. Sabe por quê? O inimigo, ele sabe muito bem que ele não pode calar o nosso Deus. Então ele briga, ele luta, ele investe para tapar os nossos ouvidos espirituais, porque o tempo todo o Espírito Santo está falando algo no nosso ouvido, só que o barulho do mundo, ele tem tirado a nossa atenção, ele tem nos feito nos distrair, para que nós não venhamos absorver aquilo que tem sido declarado nos nossos ouvidos, aquilo que tem sido declarado nos nossos corações. O Espírito Santo o tempo todo está falando assim, não vai por aí, meu filho, não faz isso, meu filho. Não tome essa decisão, meu filho. Não se deixe enganar, meu filho. Cuidado, meu filho. Porque você está fazendo isso? O tempo todo o Espírito Santo está emitindo uma voz, seja de aprovação ou de exortação. Mas sabe qual é o grande problema? O grande problema é que nós queremos ler as promessas de Deus e ter todas as promessas da Bíblia e levar todas em conta de forma literal. Amém? Você não vai tropeçar com seu pé em pedra. Agora eu estou com Deus, nenhum mal vai me suceder. Praga alguma chega à minha tenda. Eu vou vencer. Em Deus eu sou mais que vencedor. Essa palavra é muito confortável, sabe por quê? Quando se quer só apenas atender ela da forma literal. Mas quando se trata na hora de ler a Bíblia e ouvir a voz de Deus nos mandamentos, nas decisões que não quebram princípios, nas exortações, nós queremos partir para um lado figurado. A promessa é no literal, a exortação e o mandamento é no lado figurado. Ah, não é bem assim. É verdade ou não é? E daí eu fiquei perguntando a Deus, Senhor, mas como eu quero ter discernimento para ouvir quando é a tua voz e quando não é? E pela misericórdia de Deus, Deus tem me ensinado uma coisa. O Espírito Santo de Deus tem me ensinado uma coisa, eu preciso compartilhar com você. Geralmente a voz do Espírito Santo de Deus vai ser aquela voz que queima a tua carne. Geralmente a voz do Espírito Santo de Deus vai ser aquela voz que vai contra o conforto da tua alma. Alguém pisa no teu pé, alguém te trata mal, o que a tua alma grita?
Você é um coitado, ele é um infeliz, ele é errado, não perdoa, ele quem tem que te pedir perdão. A nossa alma é enganosa, o nosso coração é enganoso. Quando nós tratamos de coração na Bíblia, nós falamos de sentimento, nós falamos de alma. Então, a voz que não vem de Deus, geralmente é a voz que quer nos enganar. É a voz que quer lamber as nossas feridas. E geralmente a voz, quando vem de Deus, é uma voz que nos confronta. Como assim nos confronta? Nos faz perdoar quando nós não queremos. Nos faz dar uma oferta de desafio quando nós não queremos. Nosso negócio não é com a igreja, irmão. Nosso negócio é com o reino de Deus. Quando nós cumprimos os princípios estabelecidos por Ele, Ele se encaminha de cuidar dos nossos sonhos. Então, quando vem aquela voz, chega na hora de, exemplo, estou dando um exemplo, tá? Aí você vai ofertar, aí o Espírito Santo está falando, faz um desafio comigo. E aí você vai, pega, puxa no bolso errado, vem aquela nota maior, e você fala, está repreendido, inimigo. Mas o que eu quero te falar é que a voz de Deus vai sempre te tirar da zona de conforto para te levar para o próximo nível. Não espere uma voz que vai lamber suas feridas. Não espere uma voz que vai te ninar no colo igual um bebê. Espere a voz do Espírito Santo de forma que levanta essa cabeça. Ser forte e corajoso. Eu não já te disse que você vai vencer? Eu não já te disse que você vai chegar? Eu não já te disse para você esperar mais um pouco? Aquele povo demorou 40 anos no deserto. Aquele povo demorou 40 anos numa peleja em volta de homens que só murmuravam o tempo todo para conquistar, para entrar dentro de uma terra prometida. Eram 40 anos. E nós, eu me incluo nisso também, muitas das vezes nós queremos nos desesperar por causa de meses. Isso sem estar no deserto. Isso sem estar faltando nada. Então, em nome de Jesus, eu declaro que a voz de Deus, ela nunca será tão clara como ela a partir de hoje será na tua vida e na minha vida. Eu declaro que em nome de Jesus, os teus ouvidos nessa noite estão recebendo cura para ouvir a voz da pessoa certa, a voz da pessoa que te garante a vitória, a voz da pessoa que te garante cura por completo e não paliativo. O Evangelho de Deus não é paliativo, o Evangelho de Deus é transformação. Quando você ouve a voz de Deus, se tem luta e você consegue ouvir a voz de Deus, você consegue ter certeza de que você é mais que vencedor. Quando o desespero bate a tua porta, mas mesmo assim você consegue ouvir a voz de Deus. Tem desespero, mas você sabe que em Deus você é mais que vencedor. Então, em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo de Deus entrar no teu deserto, deixa o Espírito Santo de Deus entrar no teu quarto de choro, mas não deixa as vozes da mentira de Satanás entrar na tua vida, porque ele quer te atrair para o inferno, ele quer te atrair para a derrota. Mas o Espírito Santo de Deus nessa noite, ele quer ungir os teus ouvidos, te fazer mais do que vencedor. Ele quer blindar os teus ouvidos para que você possa ter os ouvidos atentos aos comandos, aos chamados e ao consolo do Espírito Santo. Como que é bom se sentir consolado pelo Espírito Santo. Você não vê saída em lugar nenhum, não vem ninguém em tua direção para te dar um abraço, mas o Espírito Santo de Deus, quando você se coloca à disposição, ele se apresenta a você e diz: coloca a tua cabeça aqui no meu ombro, coloca a tua cabeça no meu ombro que eu vou te curar, eu vou sarar essa ferida, eu vou sarar essa dor. Talvez essa noite você entrou aqui dessa forma, mas eu quero te dizer que nunca mais nada será como antes. Você vai conseguir ouvir a voz do teu Deus, do teu Criador. Olha o que diz a palavra, Deuteronômio 28, 1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e se seguirem cuidadosamente todos os mandamentos, hoje dou a vocês
dou a vocês. O Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. 2. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, e vocês obedecerão ao Senhor, o seu Deus. Deixa no 1, por favor. Olha que palavra tremenda, que promessa tremenda. Porém, nós sabemos que toda promessa da Bíblia, ela é condicional ao nosso posicionamento. Olha o que diz ali, ó. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, ou seja, se eu obedecer e seguir cuidadosamente, ou seja, eu preciso estar sempre ligado aos detalhes de tudo que ele fala. Assim como você lê essa palavra, você precisa estar atento aos detalhes dessa palavra. Porque muitas das vezes a nossa carne, ela quer nos cegar e quer fazer com que nós venhamos ler somente isso aqui, ó. O Senhor, o seu Deus, te colocará muito acima de todas as nações da terra. Nós queremos a promessa, mas não queremos a instrução de conserto. Nós queremos a promessa, mas não queremos obedecer fielmente ao Senhor e seguir cuidadosamente os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus é a chave para alcançar tudo aquilo que ele prometeu. Os mandamentos de Deus são os princípios estabelecidos para nós alcançarmos uma vida eterna ao lado dele. Não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais angústia, não vai ter mais sentimento de saudade, não vai ter mais tristeza, porque nós seremos uma nova criatura. Nós estaremos com o nosso corpo glorificado nele. E tudo conspira para que nós não venhamos estar ligado aos detalhes. Nós ouvimos uma palavra de vitória do Espírito Santo, uma palavra de exortação do Espírito Santo, e ao mesmo tempo nós ouvimos centenas de palavras totalmente contrárias a essa voz. Mas o desafio está aí, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. Quando fala isso, é o sistema, é a ruindade que já assola a humanidade. Mas nós somos uma nação escolhida por Deus. Nós somos um povo eleito por Deus em nome de Jesus. Nós não somos desse mundo, nós somos estrangeiros. Quando falam o mundo jaz do maligno, não tem mais jeito para quem não acordar. Eu acordei, eu decidi uma nova vida, fazer uma nova aliança, eu decidi renovar minha aliança, eu decidi me aliançar àquele que me criou. Eu decido a partir de hoje ouvir a tua voz, ouvir os teus mandamentos e cumprir de forma cuidadosa. Mas é fácil? Não é fácil. Deus, ele não está em busca dos perfeitões. Deus, ele não está em busca dos caras que se acham muito capacitados. Ele está em busca de corações quebrantados, que o adorem em espírito e em verdade. O que fez Davi ser conhecido como homem segundo o coração de Deus não foi o gigante que ele matou, não foi o urso que ele matou, não foi o leão que ele matou, mas foi um coração quebrantado, que reconhecia quando ele não podia, não era digno do amor de Deus. A palavra de Deus diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Nós precisamos ser sedentos por esse amor, por essa verdade. Precisamos estar sedentos em ouvir a voz de Deus. E daí Deus fala algo com você e te entrega algo. Deus te entrega, pode ser através da palavra de Deus. Eu recebo muita instrução de Deus através da vida do meu pastor. E muitas das vezes o Espírito Santo fala para mim assim: e aí, o que tu vai fazer agora com isso que já está na tua mão? Eu tenho duas escolhas. Ou eu deixo a voz da minha alma gritar mais alto e abafo o caso ali, ou eu tomo posse dessa palavra e começo a querer pedir forças a Deus para viver ela dia após dia. Você tem duas opções sempre na tua vida: ou olhar para trás e se tornar uma estátua de sal, ou seguir em frente e viver o extraordinário de Deus para você.
Você tem sempre duas opções na sua vida, é o livre-arbítrio. Ou eu avanço ou eu retrocedo. Não tem meio termo. Não tem como mais a gente perder tempo no mundo. Não tem mais tempo de perder. Não temos mais tempo para perder com a mornidão, porque os mornos serão vomitados. O Espírito Santo de Deus chama uma igreja incendiária. O Espírito Santo de Deus chama uma igreja que vai impactar essa nação. E a uma vai ficar pequeno para esse lugar em nome de Jesus. Não somos nós que vamos nos adaptar a eles. São eles que vão se adaptar a Cristo e vão enxergar Cristo nesse lugar. E sabe como? Através da tua vida. Você é a obra-prima da mão de Deus. Deus não te colocou aqui nessa noite em vão. Você não é o escolhido. Você não veio porque você queria. Você não veio porque te convidaram, porque viu um banner, porque viu uma chamada. Você veio porque o Espírito Santo te trouxe aqui hoje. Porque a partir de hoje Ele arranca tanto vocês quanto você que nos acompanha pelo YouTube. A partir de hoje o Espírito Santo de Deus arranca todo o tampão espiritual que te impede de ouvir. Vem, meu filho amado, eu estou contigo, não retroceda. Sou eu quem te ajudo. Oh, aleluias. Não basta só ouvir uma voz, é necessário ouvir a voz certa. Não basta só eu buscar conselho com alguém, é necessário eu buscar conserto com a pessoa certa. Não basta eu querer abrir o meu coração com alguém que não celebra a minha vitória. Não basta eu abrir o meu coração com qualquer um, com alguém que na verdade ele quer saber como que eu estou, para ele já se sentir melhor do que eu. É necessário abrir o teu coração com aqueles que sonham com você, que te veem lá na frente, que investem em você. Sabe, essa igreja ela tem algo muito lindo, que é formar heróis. Eu já vi, uma vez o pastor chegou para mim, olhou, falou do Pedro assim para mim, alguma coisa assim, você confia em mim? E falei, deixa o Pedro comigo, que eu vou fazer ele mais longe do que eu. Você lembra disso, pastor? Irmão, ele não falou do Davizinho, ele já falou 1000 vezes isso pro Davi. Mas ele está falando do filho de alguém. Está falando do meu filho. Eu vou fazer ele mais longe do que eu. Irmão, presta atenção. Visão de reino é querer o melhor para o próximo, porque sabe que quem cuida do nosso melhor é Deus. E eu tenho certeza absoluta que Deus tem derramado o melhor nessa terra sobre a vida dele, e é só o começo. Mas isso é tão sobrenatural porque começa a nos fazer entender o que é reino de verdade e começa a mudar a nossa cultura de cultuar a Deus. E quando nós começamos a ter a nossa mente renovada em Deus, nós começamos também a desfrutar da maneira de Deus o melhor dessa terra. As pessoas elas estão fadadas a olhar a transformação do ser humano somente por aquilo, pelo superficial. Aquele homem foi levado pelos 4 amigos pelo telhado de uma casa para se encontrar com Jesus, que falava diante de muitas pessoas, falava diante de muitas etnias, de pessoas, de fariseus, de judeus. Isso significa que Jesus ele está em todos os lugares, independente da sua classe social, independente de quanto você tem na sua conta bancária, independente de como que é a sua casa, se é no Leblon, se é na Barra, se é no Complexo do Alemão, se é no Jacarezinho, se é na Nova, independente aonde seja, o Espírito Santo de Deus, ele, se for preciso, ele vai lá e vai te resgatar. Se for preciso, ele vai lá e vai chorar junto com você. Ele vai te abraçar, ele vai te consolar, ele vai transformar a tua vida. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é que quando aquele homem, ele desce pelo telhado e Jesus se levanta e olha para ele e fala: hoje os teus pecados são perdoados. Hoje os teus pecados são perdoados. E eles começam a cochichar entre si, porque ali tinham muitos fariseus, muitos doutores, mestres da lei, e eles cochicharam e falaram assim: quem é esse que perdoa pecado?
E Jesus responde assim: isso é para vocês verem quem eu sou, que até pecado eu perdoo. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Que quando você se conecta com pessoas corretas, elas te levam a um encontro com Deus, para que você tenha a tua realidade transformada e os teus sonhos realizados. O principal dessa terra não era para o aleijado se levantar e sair andando. O principal nessa história era ele ser salvo, porque quem é salvo pode ser aleijado sem uma perna, sem um braço. Quando aquele grande dia chegar, ele estará em um corpo glorificado e nenhum mal mais vai o afligir. Ele estará como uma nova criatura. Deus, ele não vê como o homem vê. E muitas das vezes nós começamos a caminhar num caminho que Deus designou para nós, coloca as pessoas certas e essas pessoas nos levam a desfrutar desse amor de Jesus, mas quem está à volta não consegue ainda ver a transformação na tua vida. Quem está à volta não consegue ainda se tocar no que está acontecendo, porque na verdade começa a acontecer de dentro para fora. Na verdade começa a acontecer de dentro para fora. Aquele homem primeiro foi perdoado, e Jesus aí depois olha como quem diz assim: e para não ficar só nisso, levanta, toma tua maca e anda. Eu quero te dizer, meu irmão, sabe qual é talvez a tua deficiência? É falta de fé. Eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus, ele nos perdoa nessa noite. E ainda como bônus ele fala assim: receba essa porção de fé e flua, e vença, e cresça, e se desenvolva. Primeiro ele age no invisível, e depois ele vai fazer questão de agir no visível. Todos que estão ao seu redor esperando algo extraordinário acontecer, não é no tempo deles, é no tempo de Deus. Deus no momento certo te faz levantar. Deus no momento certo te fará levantar e andar em lugares altos. E andar em lugares altos. E andar em lugares que você nunca imaginou, não porque somos merecedores, mas porque fomos encontrados pela graça dele, fomos achados por essa graça maravilhosa. Então ouça as instruções do Senhor, ouça tudo aquilo que ele tem para te falar, ouça a voz quando vier com o chicote, quando vier com a exortação, mas também esteja com o ouvido aberto para dizer: não chora, meu filho, eu estou contigo. Porque um pai de verdade, ele te exorta no amor e te abraça no amor. A voz de Deus geralmente ela chega para nos fazer nos movimentar. E o Espírito Santo, junto com essa voz, ele nos traz a renovação da mente que nos faz cair em si. Realmente eu estou errando nisso. Realmente eu estou errado nessa questão. É por isso que é muito importante você saber com quem você se relaciona. Porque um amigo de verdade, ele não vai passar a mãozinha e falar: não. Um amigo de verdade fala: ô, que é isso? Levanta daí, rapaz. Eu estou aqui. E olha que coisa incrível, tem um ditado que fala que os amigos dá para contar na mão, né? Não tem isso? Quantos homens carregaram aquele homem? Quantos? 4. Dá para contar na mão? E quem é o quinto? Que ele apresentou, aquele homem. Jesus. Eu quero te dizer que acabou o tempo de ser como aquele aleijado. Você agora vai trazer os aleijados. Você agora vai trazer os sedentos. Você agora está recebendo o empoderamento do Espírito Santo. Hoje é quarta-feira do poder. Então você hoje recebe empoderamento do Espírito Santo para ser como aqueles 4 que saíram da zona de conforto e foram buscar um homem sem expectativa, sem esperança, e levaram ele para a salvação e para a cura.
Aleluia. A voz do Espírito Santo, ela se apresenta para você nessa noite e diz assim: meu filho, minha filha, perdoa ele, perdoa ela. Meu filho, minha filha, não desiste. Descansa em mim, mas não desiste. Descansa à sombra das minhas mãos, mas não desiste, porque eu sou contigo. Eu te seguro pela mão, ainda que você caia do barco e comece a se afogar, eu estendo a minha mão e te tiro desse mar. Você pode até começar a se afogar, mas você não vai morrer. O Espírito Santo de Deus te sustenta pelas mãos hoje. Enquanto isso, a voz da carne, como eu falei, ela fica gritando. Não ouve o que ele está falando, não. Você não pode levar desaforo para casa. Afinal de contas, não foi você que errou, foi essa pessoa que errou. Eu quero te dizer em nome de Jesus, decida ouvir a voz que traz libertação para você. Não deixe que uma falta de perdão te impeça de entrar nos altos céus. Não deixe que uma falta de perdão te impeça de viver esse momento que nós vivemos aqui hoje no louvor sobrenatural do mover de Deus. Aqueles sensíveis ao Espírito Santo, eu declaro em nome de Jesus, teus sentidos espirituais hoje serão abertos em nome de Jesus. Você vai sentir a voz de Deus, você vai ouvir a voz de Deus, você vai sentir o toque do Espírito Santo nos cultos, na sua casa. Quando você se sentir só, você vai ouvir o Espírito Santo falando no teu ouvido: eu estou contigo, não temas, não tenha medo. E muito mais do que isso, você vai se sentir abraçado pelo Espírito Santo de Deus. O mais incrível de tudo, irmãos, é que essa igreja, esse lugar aqui, não é para autopromover ninguém. O intuito desse templo aqui é promover o nome de Jesus. O nosso maior prazer é ver a tua vida transformada. O nosso maior prazer é te ver indo mais longe, porque o próprio Jesus, ele era tão humilde e ele nos amava tanto que ele falou: vocês farão obras ainda maiores. E por que nós vamos pensar ao contrário em relação ao nosso próximo? O Espírito Santo de Deus te chama nessa noite para uma noite de compromisso. Não para limitar, para pontuar os seus pecados, não. É para dizer: filho, em nome de Jesus, eu já te ensinei como ouvir a minha voz. Tenha os ouvidos atentos. De hoje em diante, se atente ao meu chamado, se atente quando eu te chamar de madrugada para orar. Hoje eu estava conversando com a Yasmin, estava falando com ela: caramba, filha, Deus agora o Espírito Santo está com a mania de me acordar às 3 da manhã, e aconteceu uma, aconteceu duas, hoje aconteceu de novo. Eu faço questão de ir lá no relógio para olhar, não é possível, e era. Eu falei: meu Deus do céu, quanto tempo que eu estava acordando às 3 e pensava que era só por causa da insônia. Porque quando eu começo a orar, eu durmo. O Espírito Santo de Deus tem emitido alertas. E nessa noite Ele quer selar no teu coração um novo tempo, uma nova história. Você não vai só ouvir um Deus por falar, você vai sentir esse Deus agora. Você não vai mais ouvir a voz de Deus só quando Deus usa um profeta, só quando durante um louvor, não. Você vai ouvir de forma sobrenatural a voz de Deus. E eu declaro em nome de Jesus que esse mesmo Deus que vai falar nos teus ouvidos, Ele vai te dar sabedoria e discernimento para que você não seja enganado por nenhuma voz contrária. Você vai sentir paz no teu coração quando o Espírito Santo de Deus começar a falar no teu coração. Você vai sentir uma paz, a paz que excede todo o entendimento, sabe? Aquela paz que todo mundo fala, que na Bíblia está escrito. Nós vamos viver a paz que excede todo o entendimento em nome de Jesus.